Jornal da TV Onix. Oferecimento. Cuidar saúde, cuidando de vida todos os dias. Conceito Store. Vida em cada ambiente. Grupo São Francisco. Planos de vida com saúde. Começam a valer hoje as novas medidas restritivas em relação à pandemia. Professor morre após acidente na rodovia que liga São Carlos a Ribeirão Preto. Manifestantes fazem protestos contra o presidente Jair Bolsonaro no sábado. Escassez de semicondutores leva a Volkswagen a colocar 200 funcionários em férias na planta de São Carlos. Tudo isso e muito mais no Jornal da TV Onix, em meio minuto. O Savenhago tem muitas maneiras aqui para você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Saviganhe com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos. Tudo pra família e pro meu lar. No Savenhago eu vou encontrar. Arroz 4R, 17,90. Capa do colchão mole Friboi, 27,90. Leite condensado Moça, 5,49. No nosso cartão. Café Caboclo, 7,75. Como lavagem perfeita, 2,2 kg no Saviganhe, só 19,90. Com o Savenhago você pode contar. Olá, novas medidas restritivas passam a valer em São Carlos hoje. Depois de várias reuniões na semana passada, que envolveram inclusive a promotoria, o Comitê de Combate ao Coronavírus decidiu restringir o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais na cidade. Começam a valer hoje, segunda-feira, as medidas mais restritivas para São Carlos definidas pelo Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus. Cidades da região também estipularam novas regras e algumas chegando a ter um novo período de confinamento. O decreto número 298 foi publicado no Diário Oficial na sexta-feira e segue por tempo indeterminado. No documento, a Prefeitura reconhece o estado de calamidade pública e a necessidade de adoção de novas medidas para combater os efeitos do vírus com base nos indicadores da pandemia. O que vai mudar? No novo horário de atendimento presencial e drive-thru, das 6 da manhã às 8 da noite. A capacidade máxima de ocupação dos estabelecimentos em 40%, o atendimento ao cliente após 8 da noite, apenas sistema delivery, toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã, farmácias e postos de combustíveis sem restrição de horário, aluguel de áreas de lazer fica proibido temporariamente com multa de R$10 mil por descumprimento. Festas clandestinas e aglomerações, as denúncias via 153 da GM. São Carlos começou o mês de junho com 354 mortes por Covid-19 e 19.620 casos positivos para a doença, sendo que destes, 18.800 já haviam se recuperado. As notificações totais de síndrome gripal estavam em 67.244. A cidade contabiliza 410 vidas perdidas, 56 em apenas 20 dias, com possibilidade de mudança, já que os óbitos ocorridos no domingo podem ser contabilizados no boletim desta segunda-feira. E a fiscalização estará nas ruas para fazer cumprir a regra. Nós vamos conversar ao vivo com o secretário municipal de Segurança de São Carlos, Samir Gardini, ele que também coordena a força-tarefa de fiscalização da Prefeitura. Samir, bom dia. Obrigado por participar aqui do Jornal da TV Onix. Bom, hoje começam as novas restrições. Para isso, haverá aumento no efetivo da fiscalização, Samir? Bom dia. Bom dia a todos. Sim, quando nós trabalhamos com novas restrições, há uma reprogramação da força-tarefa. Então, nós teremos equipes agora todas as noites para verificar o cumprimento do decreto. Ô, Samir, como é que será a abordagem primeiro para estabelecimentos comerciais? Hoje, esses estabelecimentos devem funcionar até às 8 da noite somente. Exatamente. A abordagem será no sentido do cumprimento do horário, né, principalmente, e as regras alternativas, que são o drive-thru, né, consumo local. Então, nós estaremos atentos a esses detalhes, né, essas novas regras,
E com as denúncias também, né, que vão entrando pelo sistema, já está entrando algumas denúncias, né, de pessoas que estão, usualmente, né, descumprem, né, as regras. Então, nós vamos dar uma atenção maior ainda para essas denúncias. O drive-thru e o delivery ficam permitidos até que horário? O delivery é livre, né, 24 horas, e o drive-thru é até as 20 horas. Locais públicos, Samir, praças, locais de eventos esportivos, como é que fica a fiscalização e a abordagem das pessoas? Esses locais estão tendo tratamentos pontuais, né? Alguns locais públicos já foram interditados com barreiras, né, e outros estão em fase de análise. E quando a gente tem a denúncia e há uma aglomeração que precisa de uma certa intervenção, a gente sempre conta com o apoio da Polícia Militar para poder fazer esse tipo de intervenção. Samir, o cidadão, né, a gente falou de estabelecimentos comerciais, de locais públicos que são referentes a um grupo de pessoas. O cidadão está passeando na rua, está andando pela rua por volta de 9h30, 10 horas da noite. Como é que ele será abordado, Samir? Não há lei que impeça a pessoa de estar na rua nesse horário. Então, o poder público tem feito... as exceções são para que você não tenha a motivação dessas pessoas estarem na rua. O que a gente pede é assim, que se tiver que estar na rua nesse horário, que eu faça para o trabalho, para buscar um socorro médico, para ir numa farmácia e até, eventualmente, se for o caso, abastecer um veículo, que isso pode ser feito durante o dia. Então, fora esse tipo de coisa, há a possibilidade de se abordar, sim. Evidentemente que você não pode impor o direito da pessoa a circular, mas isso pode ser verificado. No caso de supermercados, farmácias e postos de gasolina, o que é que pode, Samir? Farmácia e posto de gasolina poderão trabalhar fora do horário das 20 horas, mas supermercados e demais terão que estar com o seu encerramento de atividade por volta das 20 horas. Esse horário, 20 horas, semanalmente ele será reestudado. Se não observarmos que o número de contaminados abaixe, então esse horário poderá ser diminuído. Essa determinação vai em função do quê? Do número de contaminações da cidade? É esse o termômetro? Isso. Nós temos um parâmetro estabelecido pela Vigilância Sanitária entre 80 e 90 casos diários, isso é média móvel. Qualquer alteração disso para cima, hoje nós estamos na faixa de 120. Qualquer alteração dessa faixa de 120, o horário será reduzido para 19. E assim por diante, se precisar, esse horário vai descendo. Samir, Araraquara decretou o lockdown, está valendo desde ontem lá na cidade vizinha. Ibaté decretou também a formação de barreiras sanitárias. São Carlos vai tomar alguma medida nesse sentido, Samir? Bom, Araraquara tem a realidade deles, a gente não entra em discussão. As nossas restrições foram estudadas por um colegiado, né? Não é uma instituição só que decidiu, é saúde, enfim, comunicação e todo um rol de instituições envolvidas. Ibaté também adotou o mesmo horário que a gente, não fez o lockdown. Quanto às barreiras sanitárias, o documento foi encaminhado ao secretário municipal de saúde e a gente aguarda aí a configuração, né, de equipes, porque, na verdade, uma barreira não é nesse o termo, né? Porque barreira é para impedir, e Araraquara não impede nem a entrada nem saída de veículo. O que você faz é uma verificação. Então, nós estamos aguardando aí a equipe de saúde, né, para fazer esse tipo de intervenção, e assim que tiver, a gente vai programar alguns locais da cidade. Quem quiser denunciar, Samir, quais os canais? 153 e o site da Prefeitura no coronavírus. Legal. Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, obrigado pela participação e bom trabalho que deve ser ampliado a partir de hoje. Exatamente. Eu conto com a população, a denúncia e todo mundo cumprindo o seu papel aí nessa pandemia. Obrigado, Samir. Exatamente. É todo mundo cumprindo o seu papel. Vamos aos números da pandemia na região com atualizações das prefeituras municipais. Começamos aí por São Carlos, que confirma até esta segunda-feira 21.564 casos do novo coronavírus. 109 pessoas internadas na cidade. A taxa de ocupação de leitos UTI Covid é de 97%. Ontem, 3 óbitos foram registrados. Número total na cidade agora é de 410. Vamos agora a números de Ibaté, que apresenta até esta segunda-feira 3.416 casos de
coronavírus confirmados. 38 pessoas estão em domicílio contaminadas, 14 estão internadas, 44 aguardam em domicílio resultado. 88 óbitos até agora na cidade. Araraquara apresenta, até este momento, 24.541 casos do novo coronavírus. 168 casos foram confirmados ontem. Lembrando que Araraquara decretou lockdown com todas as atividades fechadas desde ontem ao meio-dia. A UTI de Araraquara tem 95 pessoas que são da cidade, 48 de outras cidades. Araraquara confirmou 3 óbitos ontem, o total agora é de 491. Esses números, aliados a procedimentos incorretos de parte da população, justificam a fiscalização e penalização dentro das regras e protocolos contra a Covid-19. Na semana passada, a Força Tarefa interditou uma escola infantil que não cumpria os protocolos. A Prefeitura Municipal de São Carlos divulgou na manhã de hoje, segunda-feira, os resultados dos trabalhos da Força Tarefa de combate ao coronavírus na última semana. Uma escola de educação infantil localizada no Jardim Bandeirantes foi autuada e interditada pela fiscalização por descumprimento das regras do Plano São Paulo. Durante as operações, 2 bares foram autuados. Os proprietários de 2 chácaras, uma no Aracê de Santo Antônio e outra no Vale do Irapuru, foram multados. Entre os dias 14 e 20 de junho, 55 estabelecimentos foram vistoriados pela Força Tarefa. E hoje começa a testagem em massa na região do Cidade Araci para casos de Covid-19. Farão parte dos testes os seguintes bairros: Antenor Garcia, Presidente Collor e Zavaglia. Os testes, que são rápidos, serão feitos nas 2 unidades de saúde da família do Cidade Araci e também nas unidades do Antenor Garcia, Presidente Collor e Zavaglia. Serão testados adultos e crianças a partir de 2 anos de idade. A região é a que registra o maior número de pessoas infectadas até este momento. Os resultados serão avaliados e, se necessário, serão tomadas novas medidas específicas para essa região. Os testes serão realizados à tarde porque as unidades de saúde estão aplicando as vacinas da Covid-19. Já o cadastro é feito pela manhã, com o objetivo de evitar aglomerações. Tragédia na rodovia que liga São Carlos a Ribeirão Preto. Um professor da rede municipal morreu quando pilotava sua moto e foi atingido por um carro que vinha em direção contrária. A vítima do acidente ocorrido na noite deste sábado na rodovia Engenheiro Tales de Lorena Peixoto Júnior, na SP-318, na região do Varjão, em São Carlos, foi identificada. É o professor Silvio José Padovan, de 57 anos. Ele conduzia uma motocicleta que foi atingida frontalmente por um Ford Focus. Silvio também foi candidato a vereador nas últimas eleições municipais. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar Rodoviária no plantão policial, dentro do carro da motorista havia uma embalagem com 3 latas de cerveja. Outra lata foi encontrada do lado de fora do veículo, no gramado. A condutora se negou a realizar o teste do etilômetro. Ainda segundo os dados do boletim de ocorrência, a motorista do Focus, de 29 anos, narrou que seguia sentido Água Vermelha e, ao realizar a ultrapassagem, não observou a presença da motocicleta, que transitava na faixa oposta, causando a colisão frontal. A pancada foi violenta. A frente do carro da mulher ficou destruída. Ela foi socorrida pelo SAMU com um corte na testa e uma fratura exposta no tornozelo. Já o corpo de Silvio Padovan foi arremessado à distância e ficou dilacerado, já que outros veículos passaram por cima. Ainda no local do acidente, os policiais militares recolheram uma bolsa e o celular da motorista do carro, que estava completamente danificado. O corpo de Silvio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Segundo informações, ele era professor da rede municipal de ensino. O acidente fatal será investigado pela Polícia Civil. Tem fiscalização por radares móveis até às 6 da tarde.
Veja agora onde estão os radares móveis em São Carlos nesta segunda-feira. Na Avenida Trabalhador São Carlense, sentido Centro-Bairro e Bairro-Centro, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. E na Avenida Comendador Alfredo Maffei, sentido Bairro-Centro, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Daqui a pouco, no Jornal da TV Onix, Volkswagen coloca 200 funcionários em férias por falta de semicondutores. Voltamos já. O Savenhago tem muitas maneiras aqui para você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Saviganhe com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos. Tudo pra família e pro meu lar. No Savenhago eu vou encontrar. Arroz 4R, 17,90. Capa do colchão mole Friboi, 27,90. Leite condensado moça, 5,49. No nosso cartão, café caboclo, 7,75. Omo lavagem perfeita, 2,2 kg no Saviganhe, só 19,90. Com o Savenhago você pode contar. Todo ambiente deve ser desfrutado ao máximo. Na Conceito Store, você encontrará soluções que caberão em seu projeto de vida, como móveis, objetos, planejados, madeira ecológica para a área externa, com design, qualidade e praticidade. Visite nosso showroom com flexibilidade de horários através de agendamento. Conceito Store em São Carlos, Rua Miguel Petroni, número 2426. Telefone 3419-2090. Conceito Store, vida em cada ambiente. A Pitty Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitty Contabilidade. 3371-2022. Vivemos esperando dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. São Francisco, uma empresa do sistema AT Vida. Dias melhores. Desde 1998, a Policarbon Brasil vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade através do seu sócio-diretor Deonir Tófolo na produção de filtros e bebedouros de água para residências, comércio e indústria, atendendo o Brasil e América Latina. Acesse nosso site www.policarbon.com.br. Atenção, a Covid-19 age muito rápido, mas você pode ser ainda mais. Teste por PCR sem precisar do cotonete e sem sair de casa. Resultado em menos de um dia e pelo menor preço, apenas R$150. Testar é cuidar. DNA Consult. Quinta, 7 da noite, programa do Ferreira ao vivo. Se liga na TV Onix. A planta de São Carlos da Volkswagen concede férias a partir de hoje para 200 funcionários. O motivo é a falta de semicondutores, indispensáveis para a produção atual de automóveis. Cerca de 300 trabalhadores da Volkswagen da fábrica de São Carlos entraram em férias coletivas nesta segunda-feira. Outros 110 da mesma planta já entraram na semana passada. Segundo a empresa, a paralisação da produção é por conta da escassez de semicondutores, que está levando a vários gargalos de fornecimento em muitas indústrias globalmente. A paralisação das atividades deve durar 10 dias, sendo retomada no próximo mês. Também ficarão paradas as áreas produtivas de São Bernardo do Campo e São José dos Pinhais. Apesar de fora de programação, férias coletivas são menos danosas para os trabalhadores do que outras medidas que a empresa poderia ter tomado, segundo Júlio Henrique da Silva, trabalhador da Volkswagen e tesoureiro do sindicato. A paralisação da rede de mundial de suprimentos por conta da pandemia de Covid-19 represou parte da demanda por semicondutores, materiais conhecidos como chips. Com a volta das atividades em países
com a vacinação mais avançada, houve uma alta na procura, desabastecendo mundialmente a indústria. A empresa não descartou futuras paralisações caso o cenário global de fornecimento de semicondutores permaneça crítico, segundo a empresa, impactando diretamente as atividades de produção da empresa no Brasil. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prorroga o reembolso de passagens ou remarca viagens aéreas que foram canceladas durante a pandemia. Nós vamos conversar ao vivo com o advogado Guilherme Galhardo, especialista em direito do consumidor, para dar mais detalhes sobre essa lei. Doutor Guilherme, bom dia, obrigado pela sua participação. Essa medida iria até outubro. Foi prorrogada até quando agora? Ela foi prorrogada agora até 31 de dezembro de 2021, né? Isso porque um dos ramos mais afetados pela pandemia foi o turismo e a aviação, né? No início do ano passado, ainda estava muito nebuloso a questão do consumidor, do turista, que comprou a passagem, né, ainda lá em 2020, para viajar no ano passado, ou até pensando na melhora da pandemia já em 2021, né? E aí acabou sendo surpreendido pelo coronavírus ou pela extensão que a pandemia tem tomado, né? Aí, em 18 de março do ano passado, foi feita uma medida provisória que dava duas opções: ou receber o reembolso das passagens aéreas em até 12 meses, mas se submetendo às políticas de reembolso da companhia, né? Então, com desconto, com taxa, etc., ou aceitar ficar com o crédito da companhia aérea, ficando, então, isento dessas penalidades. Isso valia até 31 de dezembro do ano passado. Aí, depois, isso foi prorrogado até outubro desse ano e agora, novamente, foi prorrogado até dezembro desse ano. Há alguma condição específica para que a pessoa possa negociar com a empresa, doutor Guilherme? Não, nenhuma condição específica, né? Assim, cada companhia aérea tem uma política de reembolso. Então, se você quiser exercer o seu direito de reembolso em até 12 meses, né, pelo cancelamento da passagem, aí vai variar de cada empresa, de cada companhia aérea e das políticas de reembolso dela. Mas, se você quiser ficar com o crédito, aí todas elas têm que se submeter à lei, logicamente, e não pode aplicar nenhuma penalidade ao consumidor. Essa viagem, caso o consumidor prefira remarcá-la, há um prazo para que ela seja realizada? A remarcação da viagem? Isso, a remarcação. Ele pode remarcar para quando essa viagem? Isso vai estar também de acordo com a política de reembolso de remarcação da companhia aérea. Ele não pode, né, ser penalizado pela remarcação, etc. e tal, logicamente submetido à política de reembolso, de remarcação da companhia aérea. Mas, então, basicamente, o que a lei vai trazer para ele, para o consumidor, né, são essas duas opções. Se ele cancelar e não remarcar, né, que são coisas diferentes, lógico, aí, então, ele se submete à política de reembolso, né, ou, então, ele tem esse crédito com a empresa aí pelo período que perdurar a pandemia. A empresa pode se negar a fazer essa negociação, doutor Guilherme? Não, jamais, jamais. A gente viu no ano passado, ou esse ano um pouco menos, mas no ano passado teve muita companhia aérea torcendo o nariz para essa lei, né? Falando que mesmo que a pessoa cancelasse, tinha que se submeter, tinha que fazer grandes descontos, enfim, não queriam cumprir a lei. Mas, logicamente, como tudo no Brasil, essa questão foi judicializada e a jurisprudência, né, logicamente, caminha no sentido de aplicação da lei. Então, as companhias aéreas não podem se esquivar dessas duas opções. E é o consumidor quem deve procurar a empresa para negociar ou ele recebe um comunicado da empresa? Depende da empresa, né? Geralmente chega um e-mail, né, falando, olha, seu voo foi remarcado, ou então o seu voo não poderá ser feito naquela data, e aí então tem um canal de comunicação entre o consumidor e a companhia aérea. Mas se isso partir do consumidor, aí ele entra então através dos canais oficiais de comunicação para que, enfim, ele opte por uma dessas duas opções. Doutor Guilherme Galhardo, obrigado pela participação, mais uma vez esclarecedora e um bom dia. Obrigado, Ney. Bom dia a todos. Boa semana. Um abraço. No último sábado, manifestantes fizeram um ato contra o presidente Jair Bolsonaro.
Manifestantes se reuniram na manhã de sábado no centro de São Carlos para protestar contra o governo de Jair Bolsonaro. A concentração começou por volta das 10 da manhã na região do Mercadão e na Praça dos Voluntários. De acordo com a Polícia Militar, 400 pessoas participaram da manifestação, que ocorreu de forma pacífica. O protesto foi convocado por movimentos sociais, movimentos estudantis, partidos políticos de esquerda e centrais sindicais. Os manifestantes usavam máscaras e realizaram uma passeata pela Avenida São Carlos em direção à Praça Coronel Salles. Eles exibiam cartazes com frases como 81 e-mails ignorados, vacina já, vacina auxílio emergencial, fora Bolsonaro e mais de 14 mil desempregados, fora Bolsonaro e Mourão, para os motoristas e gritaram palavras de ordem contra o presidente. Em seguida, foram até a Prefeitura de São Carlos, na Rua Episcopal, onde gritaram fora Ayrton Garcia e vereadores negacionistas. Por conta da passeata, as vias chegaram a ser interditadas. A Polícia Militar e agentes de trânsito acompanharam o ato. Os manifestantes também distribuíram máscaras N95 no local e arrecadaram roupas e alimentos para doar à população carente da cidade. Confira agora a previsão do tempo para a região neste começo de semana. Confira agora como fica a previsão do tempo para a nossa região nesta segunda-feira. Sol com algumas nuvens, não chove. Em São Carlos, mínima de 12 graus e máxima de 26. Em Ibaté, mínima de 10 graus e máxima de 24. E em Araraquara, mínima de 13 graus e máxima de 27. Agora o esporte. Pelo Campeonato Brasileiro, o único jogo envolvendo times paulistas que não teve gol foi entre Bahia e Corinthians. No sábado à noite, o Red Bull Bragantino foi até o Rio de Janeiro e venceu o Flamengo. Red Bull Bragantino abriu o placar com Aderlan de calcanhar. Rodrigo Muniz empatou para o Flamengo após aproveitar o chute torto de Michael. O próprio Rodrigo Muniz virou o jogo para o Flamengo e com um golaço de bicicleta. O Red Bull Bragantino foi buscar o empate. Eric, de cabeça na frente do gol, só tirando do goleiro Diego Alves. E aos 54 do segundo tempo, Krigor virou o jogo de novo, de cabeça, concluindo o cruzamento de Arthur. Final, Red Bull Bragantino 3, Flamengo 2. Ontem pela manhã, o Palmeiras venceu em casa o América Mineiro, que saiu na frente. Giovani chutou 2 vezes para vencer o goleiro Jailson. Logo em seguida, o Palmeiras empatou com William Bigode, cabeceando no meio da área. No final do jogo, Luiz Adriano cruzou para William Bigode novamente fazer o gol da vitória palmeirense. No clássico de ontem, o Santos ganhou do São Paulo por 2-0. O Jornal da TV Onix fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30 da manhã. Bom dia e até lá.